que é um exemplo vertical agora. Eu vou fazer assim, eu vou colocar uma parede, certo? E eu vou colocar um bloquinho aqui na parede, tá? E aí, ó, eu vou apertar esse bloquinho, eu vou apertar ele com uma determinada força, tá? Esse bloquinho tem, sei lá, 3 kg, tá? E a gente tem um coeficiente de atrito aí, atrito estático, de... Aliás, aí o que acontece? Você tem a força peso, é sempre para baixo, né? A força normal é assim, ó. Tá vendo a superfície que está aqui? Então a força normal é assim, ó. Né? Porque a força normal é sempre contra a superfície. Né? E aí, o que acontece? Esse objeto, ele tende a cair, né? Se você soltar, ele tende a cair. Então, significa que a nossa força de atrito tá para cima. Né? Essa é a nossa força de atrito. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Seria força no eixo X. Aí vamos supor que esteja em equilíbrio. Então, força no eixo X igual a zero. E a força no eixo Y. Notem que poderia ter movimento no eixo Y, né? Poderia ter movimento. Então, no eixo Y seria massa vezes aceleração. Né? Então, no eixo X, o que, que você tem? Você tem a sua força F para frente, né? Então, positivo. E a sua força normal está para trás, ó. Então, é negativo. Igual a zero. E o que, que você tem no eixo Y? Você tem a força peso para baixo, né? Então, menos P. E a força de atrito para cima. Então, mais Φ. Igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, olha só. Nesse caso aqui, a sua força ia ser igual à sua força normal. Né? E aqui embaixo, o que, que você tem? Você tem menos mg mais a força de atrito, que é μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Agora, a gente já descobriu quem que é a normal, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a normal é a minha própria força F que eu estou aplicando. Então, por exemplo, nesse caso é menos mg mais μ vezes F igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tivesse valores aí, daria para calcular qual que é, né? Qual que é a aceleração, por exemplo, nesse caso. Ou qual deveria ser a força, né? Qual deveria ser a força para que esse sistema aqui ficasse parado. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que ele está parado. Vamos supor que ele está parado. Aqui é o exercício A, por exemplo. Então, se ele estiver parado, significa que a aceleração igual a zero, né? A aceleração igual a zero. E aí, qual deve ser a força? Qual que deve ser a força? Para que ele permaneça parado, né? Vamos supor que o coeficiente de atrito aqui vale 0,25. Então, vai ser menos 3 vezes 9,81, né? Mais 0,25 vezes a força igual a 0. Então, olha lá. 3 vezes 9,81 dá 29,4. Né?
Tá menos, passa para o lado de lá, fica mais. Então fica assim, ó, 0,25F igual a 29,4. E F, então, vai ser 29,4 dividido por 0,25. 29,4 dividido por 0,25, 118 newtons. Então vejam, 118 newtons seria a força que você tem que fazer para que o objeto permaneça parado, né? Se você fizer uma força menor, vai ter uma aceleração, tá?